Medo, angústia, estresse. A violência urbana já faz parte da rotina de muitos trabalhadores. Mas até que ponto empresas podem ser responsabilizadas por isso? O programa de hoje traz uma reportagem especial que discute esse limite. E a gente mostra nesta edição por que uma construtora não foi responsabilizada pela morte de um encarregado em canteiro de obras. Renata Gorga. O colegiado entendeu que a empresa tomou todas as providências cabíveis, não havendo nexo de causalidade com o trabalho. Tira dúvidas. A empresa pode descontar sexta alimentação do salário. E as dicas para voltar ao trabalho após o carnaval. Tudo isso agora no Revista TST. O Revista TST está no ar e ainda em celebração aos 20 anos do prédio do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje nós estamos no principal espaço de eventos da Corte. E é aqui que acontecem as grandes solenidades do TST, como cerimônias de posse e congressos internacionais. Esta sala recebe o nome de ministro Arnaldo Susequinde. Exatamente, um dos juristas que ajudaram a construir a história do direito do trabalho no Brasil. Ele foi ministro do TST entre 1965 e 1971 e integrou a comissão nomeada por Getúlio Vargas, que elaborou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ao longo dos próximos programas, a gente vai mostrar outros espaços importantes da sede do TST aqui em Brasília. E começamos esta edição do Revista TST, Luana, com um caso grave. O encarregado foi morto em um canteiro de obras em Santos, São Paulo. Apesar de o assassinato ter ocorrido enquanto o homem trabalhava, o TST entendeu que o fato não teve nenhuma relação com as funções que ele exercia. E quem explica os detalhes dessa decisão da seção 2 de dissídios individuais é a Renata Gorga. Oi, Renata. Oi, Anderson, oi, Luana e a quem nos acompanha. Esse trabalhador conversava com um colega no pátio da obra quando foi abordado por dois homens que vestiam o uniforme da empresa. Um deles levou o encarregado para trás de um container e atirou 3 vezes contra a vítima. O profissional foi socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital. A família do rapaz alegou na Justiça do Trabalho que a empresa falhou ao permitir que pessoas entrassem armadas no canteiro de obras e que a vítima já havia sofrido ameaças depois de ter demitido 2 outros trabalhadores suspeitos de furto. Bom, o fato é que esse processo passou por todas as instâncias da Justiça do Trabalho. Os recursos se esgotaram e a conclusão foi a de que o homicídio não teve relação com o contrato de trabalho. Ainda assim, os familiares entraram com uma ação rescisória, que serve para tentar anular uma decisão judicial definitiva. Eles argumentaram que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, errou ao considerar que o crime foi premeditado. Mas o TRT entendeu que essa ação dos familiares não tinha fundamento e reforçou que o crime nada tinha a ver com o trabalho da vítima. O caso chegou à seção 2 de dissídios individuais, aqui do TST. A ministra Liana Schaibe foi relatora e ela teve o mesmo entendimento do TRT da capital paulista. Eu entendo que aqui a culpa não é objetiva, é subjetiva, e aqui é fato de terceiros. Então, a empresa tomou as providências razoáveis, não há nexo de causalidade com o trabalho. Os integrantes da SDI 2 acompanharam o voto da relatora. Portanto, a construtora não foi responsabilizada pelo crime, como pretendia a família da vítima. Anderson, Luana, volto com vocês. Tá certo, Renata. Muito obrigada pelas informações e até mais. Nesse caso, a empresa não foi responsabilizada pelo crime, mas essa não é uma regra absoluta. Em outras situações, a empresa pode sim responder por atos de violência urbana. Rafael Oliveira conversou com profissionais que convivem com esse risco todos os dias. Veja. A vida por um fio. Imagine sair de casa para o trabalho sem saber se vai voltar com vida. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que em 2025, mais de 15 milhões de pessoas com contrato formal no Brasil sofreram violência física ou psicológica no trabalho, como ameaças e agressões verbais. Tudo isso durante o horário de expediente. Na maioria dos casos, a vítima é mulher. É complicado, porque às vezes chega gente aqui com capacete, aí você fica meio naquela, será que vai assaltar? Será se não? Será se é só cliente querendo comprar alguma coisa? Aí você fica meio assim.
Tanto quando você vai embora, que a pessoa fica meio te olhando, aí te olha torto, aí vai para sua direção, é complicado. Os relatos são inúmeros. Trancada atrás de uma grade de proteção, essa outra mulher, que também não quer se identificar, conta que em menos de um ano, a distribuidora de bebidas em que trabalha passou por 3 assaltos, 2 deles à mão armada. Foram violentos, à mão armada, as 2 vezes. Botaram arma, entraram, pegaram dinheiro, cordão, bebida, sempre muito violentos. A gente vem trabalhar com medo, né? Principalmente na parte da noite, a gente fica com medo. E nesses últimos tempos a gente está fechando até mais cedo por causa de medo mesmo, que não tem segurança nenhuma. 3ª vez já. Outra categoria frequentemente vítima de violência externa é a de rodoviários e pessoas ligadas ao setor de transporte. Um estudo científico realizado pela Revista Brasileira de Medicina do Trabalho ouviu 1.297 profissionais da área no Brasil. O levantamento apontou que 30,2% dos motoristas e 28,7% dos cobradores relataram terem sido vítimas de assalto em serviço no último ano. Ser motorista e cobrador de ônibus coletivo no Brasil sempre foi arriscado. Todos os dias, esses profissionais têm contato direto com aproximadamente 1.000 pessoas. E apesar da circulação de dinheiro dentro do veículo ter diminuído por conta do sistema eletrônico de pagamento de passagem, os riscos continuam. Os relatos são de assaltos à mão armada e abordagens violentas. Motorista rodoviário há 16 anos, Bruno já sofreu diversos assaltos e outras formas de violência. Parei na parada normalmente para embarcar os passageiros. Nesse tanto, tinha um meliante no meio dos passageiros, já entrou já com um facão, anunciando um assalto, né? Imediato ele já entrou, deu uma lapada com o facão em cima aqui do painel do veículo, do coletivo, pedindo todos os pertences. Aí tive tranquilidade, né? Dei meu telefone, ele levou o dinheiro do cobrador também, ele levou, porque na época não era bilhete eletrônico, né? Nós pegava dinheiro. E a gente, naquela situação de sempre manter a calma, né? Cláudio também já passou por situações semelhantes. As lembranças do medo ainda tiram o sono do cobrador de ônibus. O motorista parou pensando que ele era um passageiro comum, abriu a porta, ele entrou. Assim que ele entrou na primeira parada da estrutural, ele anunciou o assalto com a faca. Aí já intimidou, botou a faca no pescoço do motorista. Aí mandou entregar, ameaçou o motorista, né? Aí pulou a roleta e aí me assaltou, pegou o dinheiro do caixa. R$50 na época. Casos de trabalhadores vítimas de violência física ou psicológica por parte de terceiros chegam com frequência à Justiça do Trabalho. Em um processo julgado no 2º semestre de 2025 pela 3ª turma do TST, uma vendedora de celular da loja Claro, no Rio de Janeiro, foi indenizada após ter sofrido um assalto à mão armada durante a jornada. O colegiado condenou a empresa ao pagamento de R$20 mil de indenização por danos morais. A decisão foi baseada na jurisprudência do tribunal, que considera assaltos com arma de fogo no local de trabalho como causadores de dano moral presumido à saúde psicossocial do trabalhador, o que dispensa a necessidade de comprovação de abalo psíquico. O juiz do trabalho, João Fidanza, explica que a Justiça do Trabalho segue a consolidação das leis do trabalho, a CLT, no que diz respeito ao conjunto de regras que visam a proteção social diante de qualquer tipo de violência sofrida no ambiente laboral. Cada caso, porém, é analisado de maneira individual. A depender de como a dinâmica desse assalto aconteceu, pode ser que o empregado venha a sofrer algum tipo de dano físico. Como, por exemplo, se ele entrar em algum confronto com o assaltante ou, de alguma maneira, for agredido para a prática. E se isso acontecer e houver dano físico, ou seja, uma lesão corporal do trabalhador, isso pode ser considerado acidente de trabalho, desde que desse dano, dessa lesão corporal, decorra incapacidade laborativa, ou seja, uma redução
da sua capacidade de trabalhar, ainda que seja uma lesão, uma redução mínima da capacidade laborativa. Por quê? Porque a legislação separa o que é tipicamente acidente de trabalho e, em sendo acidente de trabalho, existe toda uma proteção jurídica especial para casos em que há dano, ainda que danos físicos, mas que não seja acidente de trabalho, porque não gerou incapacidade laborativa. Caso o dano físico aconteça, mas não haja redução da capacidade laborativa, esse evento não vai gozar da proteção jurídica dada pela legislação ao acidente de trabalho, mas pode ainda assim ser objeto de reparação no campo da responsabilidade civil, por dano material, por perdas e danos, ou também por dano moral, o chamado dano extrapatrimonial. O trabalhador que passa por uma situação de risco ou convive com ela durante o dia a dia de trabalho pode acumular uma carga emocional negativa. Isso pode resultar em quadros de ansiedade, depressão e até afastamento do ambiente profissional, algo que precisa ser tratado, como explica esse psicólogo. A gente vai ter duas questões, né? Uma que é a intervenção com o indivíduo, né? Então, a psicoterapia, quando necessário, intervenção medicamentosa, então psicoterapia, mais atendimento psiquiátrico, e também vai precisar de suporte social, que é a parte da organização, né? Dar suporte para esses trabalhadores, muitos deles relatam várias vezes que se sentem abandonados, então é preciso que a organização dê um suporte para eles e também a organização prover, dentro do possível para ela, os recursos para garantir maior segurança nesse ambiente de trabalho. Então, por exemplo, empresas que recebiam pagamentos em dinheiro que mudam para receber só via cartão para evitar a quantidade de assaltos no ambiente de trabalho, ou aquele trabalhador, empresas que mudam rotas e horários de entrega para que o trabalhador não fique exposto à maior probabilidade de assaltos. Então, é um misto de ações com o indivíduo, mas também com a organização, porque aquela situação, mesmo que você faça terapia, tenha um acompanhamento psicológico, médico e tal, se ela se repete, ela pode agravar aquela situação que já existiu anteriormente ou reativá-la, né? É uma situação muito delicada, você fica com o psicológico abalado, entendeu? Fica bastante tempo com medo de parar nas paradas. Quando você vai parar na parada, você fica com medo de ter mais outro envolvido, ou bandido no meio dos passageiros. Risco constantemente. Como a gente acabou de ver, é um problema estrutural que envolve segurança pública e relações de trabalho e que exige medidas preventivas das empresas. E agora a gente muda de assunto para falar de conciliação. Foi fechado aqui no TST o Acordo Coletivo de Trabalho dos Aeroviários. Dá só uma olhada. O acordo foi entre o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, que representa os empregadores, e sindicatos que defendem os direitos de trabalhadores do setor aéreo de Minas Gerais, Alagoas, Amazonas e de algumas cidades de São Paulo. Entre os pontos firmados estão aumento real no salário acima da inflação, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e reajuste de 8% no Vale Alimentação e de 5% no Vale Refeição. O tópico mais celebrado pelos aeroviários foi a alteração na escala de trabalho. Passou de 6x1 para 5x1. A cada 5 dias trabalhados, 1 será de folga. Nosso movimento sindical entendeu que as pessoas estão adoecendo nos aeroportos. A gente está vendo aí o Congresso discutindo o fim da escala 6x1 e a gente está aqui no TST já com ela finalizada, que está sendo os primeiros sindicatos no país a ter essa jornada de 5x1 registrada no papel. Que esse que é o bacana, construído aqui, ó, no pilar do TST. A partir de março será formada uma comissão paritária para entender melhor a situação deles, em quais setores essa jornada pode ser aplicada. Isso vai ser estudado, mas é um compromisso que as partes têm de implementá-la, tá? E onde já está, as empresas vão procurar continuar exercendo. E o vice-presidente do TST, ministro Caputo Bastos, comentou sobre esse acordo. Conquista batalhada há anos e com a intervenção da Justiça do Trabalho eles tiveram êxito, por exemplo, na questão da jornada 5x1, que hoje é um assunto do momento, né? A transformação da jornada 6x1 em outras jornadas que possam beneficiar os trabalhadores. E hoje nós tivemos a prova de que os próprios interessados
podem construir uma jornada de trabalho diferenciada e, sobretudo, com a mediação da Justiça do Trabalho. Bom, diálogo faz toda a diferença, como a gente viu, né, Luana? E se você quer saber como buscar um acordo antes de entrar na Justiça, é só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Depois do intervalo, empresa pode descontar cesta alimentação do salário? A gente explica em 1 minuto, não saia daí. E estamos de volta com a revista TST com um assunto que interessa muita gente. A empresa que desconta a cesta alimentação do salário do trabalhador tem que devolver o dinheiro. A decisão é da 4ª turma do TST. O caso envolveu um coordenador de controle que trabalhou por quase 2 anos e meio em uma empresa agroindustrial no Paraná. Ele sofreu descontos no salário referentes a cestas de alimentação que recebeu durante todo o período em que esteve contratado. Insatisfeito, o homem levou o caso à Justiça do Trabalho, solicitando a devolução do dinheiro. Em 1º e 2º graus, o pedido foi rejeitado. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que mesmo o trabalhador não tendo autorizado a dedução no contra-cheque, o desconto foi favorável a ele. Além disso, para o TRT, o montante havia sido relativamente baixo. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 4ª turma julgou o caso em planilha. No voto, a relatora, a ministra Maria Cristina Peduzzi, lembrou que o profissional está amparado pelo artigo 462 da CLT e pela súmula 342 do TST. Ambos os dispositivos proíbem qualquer desconto salarial sem autorização prévia do trabalhador. Os demais ministros da 4ª turma acompanharam o voto da relatora. Com a decisão, a empresa terá de devolver ao coordenador de controle os valores descontados. Para ficar mais claro, o desembargador do TRT-10, Gilberto Martins, explica em 1 minuto por que esse desconto é ilegal. O contrato de trabalho é um ajuste de vontade, envolvendo o trabalhador e a empresa, que dispõe de garantias mínimas estipuladas pela lei e pela Constituição Federal que não permitem a redução do salário. E como consequência disso, existe uma outra garantia legal que não permite o desconto do salário sem uma justificativa, sem uma base legal ou contratual, ou sem que o empregado venha permitir que isso aconteça, Ou o que acontece com mais frequência, uma negociação coletiva entre a empresa e o sindicato da classe trabalhadora, ainda que o empregador crie um benefício, como se trata desse auxílio cesta alimentação, ele somente pode estabelecer alguma transferência financeira, o financiamento de parte desse benefício ao trabalhador, se houver uma previsão legal ou normativa. O Walmart não foi responsabilizado por dívidas trabalhistas de uma empresa que administrava um estacionamento da rede de supermercados. O entendimento nesse caso, Anderson, foi de que o contrato tinha natureza comercial e não caracterizava terceirização. O caso teve início com a ação trabalhista de uma operadora de caixa que havia sido contratada por uma empresa responsável pelo estacionamento de uma loja do Walmart em Curitiba, no Paraná. Depois de ser dispensada, a trabalhadora entrou na justiça pedindo que o supermercado também fosse responsabilizado pelos valores que não teriam sido pagos pela empregadora direta. A empresa não apresentou defesa e foi condenada à revelia. Além disso, foi determinado que o Walmart respondesse de forma subsidiária, mas a rede de supermercados recorreu da decisão. Ao julgar o recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná concluiu que as duas empresas mantinham apenas um contrato comercial de cessão de espaço, sem qualquer terceirização de mão de obra. A trabalhadora tentou mudar a decisão no TST, mas o relator na 1ª turma, ministro Dezena da Silva, rejeitou o recurso. Segundo o relator, não há qualquer prova de que o Walmart tenha participado da relação de trabalho entre o estacionamento e a operadora de caixa. O ministro explicou que o contrato entre as empresas é legítimo e não caracteriza terceirização. O relator ressaltou ainda que, para chegar a outra conclusão, seria necessário reavaliar provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST.
A decisão da turma foi unânime e não cabe mais recurso. E veja no próximo bloco, no quadro Direto da Rede, Paulo Azeviche dá dicas para o retorno ao trabalho depois do carnaval. Não saia daí. E além do Revista TST, eu também estou com você no programa de rádio Trabalho e Justiça. E para saber o que vem por aí, a gente conversa agora com Renata Soares, a editora-chefe do programa. Ô Renata, conta pra gente, todo ano é a mesma coisa, né? Surge aquela mesma dúvida sobre o carnaval. Afinal de contas, carnaval é feriado ou não? Olá, Anderson. Olá, Luana. Exatamente. Viu? No próximo programa Trabalho e Justiça, a gente vai tirar essa dúvida que, afinal, como você disse, é bem comum nessa época. Afinal, carnaval é feriado ou não é feriado? Quem vai responder e explicar pra gente o que diz a lei é a juíza Patrícia Marque. E tem ainda decisões importantes da Justiça do Trabalho por todo o país. Por exemplo, em Minas Gerais, o TRT lançou um programa para agilizar a análise de processos e assim melhorar o atendimento a trabalhadores e trabalhadoras mineiros. No Mato Grosso, o Alambique foi condenado por falha na segurança depois de um acidente de trabalho. Tudo isso você confere no programa Trabalho e Justiça desta quarta-feira, às 10 horas da manhã, pela Rádio Justiça. É só sintonizar 104.7. Volto com vocês. E ainda falando de carnaval, né, Anderson? Mesmo sem ser feriado, muita gente aproveita a folga no calendário. Mas como fica o retorno do trabalho na quarta-feira de cinzas, hein? Paulo Azeviche conta agora pra gente, direto da rede. Roda aí. Carnaval chegou, galera! Mas, depois do carnaval, vem a quarta-feira de cinzas. E, primeira dica, não vá trabalhar de ressaca, porque atraso, improdutividade e aquela cara de quem ainda tá no bloquinho podem render advertência. E ninguém quer isso, não é mesmo? E já tem postagem disso lá no nosso Instagram, explicando o que você não pode fazer no trabalho na quarta-feira de cinzas. Algumas atitudes podem levar à advertência e até falta grave, como aparecer para trabalhar fantasiado ou sob o efeito de álcool. Então, bebida no trabalho só se for um cafezinho, viu? Então, fica de olho. Eu espero que você não tenha participado daquele bloquinho do não apareceu nem avisou. E manda para aquele seu amigo que precisa dessas dicas, viu? E tenha um ótimo carnaval e juízo! Valeu pelas dicas, Paulo, e a gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais Revista TST de algum ponto daqui do tribunal. Até lá!